Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Adoração. E no programa de hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante na Palavra de Deus. Nós falaremos um pouco sobre a obediência. Veremos o quão importante foi a obediência no Antigo Testamento e o quão importante ela continua sendo ainda hoje em nossos dias. Então fique aí com a gente e nós voltamos muito em breve para o programa Adoração. Já estamos de volta aqui no programa Adoração, para nós abrirmos a Bíblia, assim como eu falei para você agora há pouco, mas antes de nós fazermos o estudo da Bíblia, eu quero apresentar para você algo muito especial que foi feito aqui pela equipe da Rede Novo Tempo. Eu tenho aqui em minhas mãos esse curso bíblico, um curso bíblico maravilhoso, que foi preparado com muito carinho para aqueles que são pais, aqueles que estão passando pelo processo de educação dos filhos. E eu quero convidar você a você pedir essa revista na sua casa de forma totalmente gratuita. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. Tudo o que você precisa fazer é escrever para a equipe da Rede Novo Tempo, para escrever para a equipe da Escola Bíblica no número de WhatsApp que é 12982444449. Eu vou repetir para você, 12982444449. Você pode também entrar em contato através do número de telefone, ligando aqui para a nossa central, também para a equipe da Escola Bíblica, e o número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar em horário comercial, dias comerciais, e vai falar com a equipe da Escola Bíblica e vai pedir essa revista aqui na sua casa, como eu já falei para vocês, sem nenhum custo adicional. Você pode ainda fazer o pedido da revista através do nosso site, através do site da Escola Bíblica, que é novotempo.com/Escola Bíblica. Você tem várias opções, eu tenho certeza que pelo menos uma delas você vai estar familiarizado ou familiarizada para poder fazer o pedido dessa revista e estudar junto conosco, aqui da Rede Novo Tempo, esse tema muito importante, que é pais preparados, filhos vencedores. E certamente você estará preparado ou preparada para poder aí educar o seu filho ou sua filha. E agora que nós já falamos desse presente, esse presente especial que nós temos aqui da Rede Novo Tempo para você, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, para nós então já começarmos a falar sobre o tema da mensagem de hoje. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de, nesse momento, nós estarmos aqui e também de podermos abrir a Tua Palavra e estudar um pouco sobre ela. Então, Deus, nesse momento, nós te pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos guie e que o Senhor nos ensine, para que nós possamos, Deus, através da Tua Palavra e através do Teu poder, sermos fiéis servos Teus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já falei para você, o tema da mensagem de hoje é Filho Obediente, Pai Feliz. Quem nunca aprontou na vida? Quem nunca fez ali algumas travessuras? Quem nunca desobedeceu por alguma razão? Eu tenho certeza que você que está aí me assistindo, você já fez isso, você já passou por isso. E se você é pai, você certamente vai se lembrar de alguma ocasião em que também o seu filho ou sua filha também desobedeceu você. Nós, na nossa fase de adolescência, ali naquele momento que é conhecido como também o momento da rebeldia, passamos um pouco por isso. E eu me recordo de algumas vezes em que eu fui desobediente.
Eu vou falar para você que eu não fui uma criança muito desobediente, eu não fui um adolescente revoltado de forma nenhuma, mas ainda assim há aqueles momentos onde nós desobedecemos. E uma coisa que eu tenho muito clara em minha mente é que quando nós desobedecemos aos nossos pais, algo acontece. E eu tenho certeza que você sabe, o pai ou a mãe, eles não ficam felizes, eles não ficam contentes, porque quando nós desobedecemos, eles ficam chateados, eles ficam magoados, eles ficam tristes, porque nós estamos indo contra a vontade deles, contra aquilo que eles determinaram, e muitas vezes a vontade deles ou a determinação que eles fizeram foi para o nosso bem, porque ele sabia que a desobediência ou fazer algo contrário não seria bom para a gente. E sabe, nesse aspecto nós falamos que Deus é o nosso Pai e nós podemos fazer também algumas relações em relação a isso. Claro que são comparações, são analogias que têm aí também as suas debilidades, as suas deficiências, não podemos tomar de uma forma completa e total, mas de uma forma didática, de uma forma ilustrativa. Nós podemos sim entender essa relação minha com Deus, sua com Deus, de pai para filho, e entender um pouquinho também a relação da obediência. E sabe, nos nossos dias, é muito frequente, infelizmente, que se esqueça de falar de obediência. Sabe, inclusive em púlpitos, inclusive em sermões de igreja. Eu sei que esse tema é um tema que às vezes ele não agrada, às vezes ele não enche os ouvidos. Então, por essa razão também, ele é deixado de lado. Mas a Bíblia, ela fala sobre a obediência, ela marca a obediência de uma forma muito séria e de uma forma que nós devemos de fato observar e devemos de fato ser obedientes. E nos nossos dias, então, como eu vinha falando, a obediência ao assim diz o Senhor é cada vez menos ensinado, é cada vez menos falado. Mas a Bíblia, como eu já mencionei, ela traz esse assunto de forma muito insistente. Para que você tenha ideia, em um contexto de obediência, só no Antigo Testamento nós encontramos pelo menos 294 referências à obediência, quando nós buscamos a palavra ouvir, por exemplo, no original, mas traduzido aqui para o nosso contexto, a palavra ouvir, ela vai aparecer pelo menos 71 vezes no Antigo Testamento. E a palavra guardar ou observar, 223 vezes só no Antigo Testamento. Então perceba, entenda a relevância da obediência no texto bíblico. E agora passando um pouco para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos aí pelo menos 55 referências à obediência. Nós temos uma palavra que ela vai significar literalmente obedecer, ser obediente, que ela aparece pelo menos umas 20 vezes no Novo Testamento. E uma outra palavra que ela tem referência a manter, a observar, dentro de um contexto de obediência que ela vai aparecer pelo menos 35 vezes. Como eu falei para você, a obediência ela aparece e se repete na Bíblia de forma muito marcada e muito insistente. E algumas associações entre guardar e mandamento, ou lei ou pacto, por exemplo, guardar o mandamento, guardar a lei, guardar o pacto, ou associações parecidas, ela aparece em pelo menos 152 versículos da Bíblia. E aí nós temos, como eu já mencionei, guardar os mandamentos, guardar o pacto, ou guardar os estatutos também, uma outra variação disso. Isso mostra mais uma vez quão importante é a obediência na Bíblia e quanto ela se repete nas histórias bíblicas e nos ensinamentos bíblicos. Entendendo isso, essa breve introdução, eu quero começar a abordar com você o primeiro ponto da mensagem de hoje. O primeiro ponto da mensagem, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, a primeira lição que nós podemos extrair hoje através dos textos bíblicos que nós vamos ler, é que quando o filho ele é obediente, ele atrai bênção. Sabe? Nós vamos ler textos bíblicos para que você entenda e perceba que não sou eu que estou dizendo isso para você, mas que a própria Bíblia diz isso. Por isso eu quero já levar você ao primeiro texto de hoje.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 2 e 3. Eu tenho aqui na minha Bíblia e os versículos dizem assim: para que, durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Olha como ele vai fazendo promessas para aqueles que são obedientes. E o texto continua: portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. O texto bíblico está dizendo que quando o povo, ou se o povo for obediente, eles vão bem, eles se multiplicarão, eles colherão bênçãos sem medidas dentro daquela terra que mana leite e mel, que foi prometida por Deus. Ainda no livro de Deuteronômio, eu quero convidar você a avançar um pouco. Eu quero levar você ao capítulo de número 28. Dentro do livro de Deuteronômio ainda, capítulo 28, nós leremos aqui dos versículos de 1 a 6. Os versículos 1 a 6 de Deuteronômio 28 dizem assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão. Versículo 6 agora. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. Se você observou, o texto vem falando de bendito, bendito, bendito. Bênçãos, bênçãos e bênçãos. Mas o texto bíblico, ele associa todas essas bênçãos. Eu poderia dizer ainda mais, condiciona todas essas bênçãos à obediência, àquilo que Deus ordena, àquilo que Deus manda. Eu quero agora voltar um pouco com você, eu quero ir ao livro de Gênesis, capítulo de número 22. Hoje nós vamos ler vários versículos, porque eu quero mostrar para você que de fato quem fala isso é a Bíblia e não eu. Gênesis, capítulo 22, os versículos 17 e 18. E eles dizem assim, 17 e 18. Que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Mais uma vez a palavra obediência aparecendo aqui na Bíblia, e mais uma vez a palavra obediência ela está sendo condicionada a bênçãos, e nesse caso não apenas a bênção dele, mas a bênção de outras pessoas, de outras famílias, a bênção da terra, tudo porque ele obedeceu ao Senhor, obedeceu a uma ordem que foi dada por Deus. Então, como eu falei para você, quando o filho ele é obediente, ele atrai bênção. E essa é a primeira lição de hoje. E sabe, através da primeira lição, nós podemos extrair a segunda lição, que é exatamente o contrário do que foi falado. Quando o filho ele é desobediente, ele atrai maldição. E mais uma vez repito, não sou eu quem diz, é a Bíblia quem fala isso. Eu quero agora voltar com você a Deuteronômio, capítulo 28. Nós já lemos alguns versículos ali do capítulo 28, mas eu quero ler agora a segunda parte desse capítulo, porque a primeira parte ela vai falar de bênçãos sobre aqueles que obedecem. Mas nesse mesmo capítulo Deus diz assim: porém, se vocês não me obedecerem, e é isso que nós vamos ler agora. A partir do versículo de número 15, leremos de 15 a 19.
Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Se não obedecerem, essas maldições os alcançarão. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo. Maldito será o seu cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. Maldições e maldições associadas, condicionadas à desobediência, dentro do capítulo 28 de Deuteronômio. E agora eu quero avançar mais um pouco com você. Eu quero ir ao livro de Josué nesse momento. Agora nós iremos ao livro de Josué. Iremos a um outro capítulo emblemático de Josué, o capítulo de número 23, que também fala sobre bênçãos e maldições. Mas nós leremos aqui apenas aquilo que está relacionado à condicional da desobediência. E eu quero ler com você os versículos 5, 12 e 13. 23, 5 diz assim: o Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Então aqui ele está dizendo que houve uma promessa e que eles tomariam posse dela. Agora nós continuamos os versículos 12 e 13. Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Mais uma vez ele diz, o versículo 5 que nós lemos dizia, se vocês obedecerem, coisas boas, e ali os versículos seguintes vão falar que coisas aconteceriam. Porém agora os versículos 12 e 13 falam sobre as consequências de uma desobediência. Eu quero levar você agora ao livro de 2 Reis. 2 Reis 18, de 10 a 12. Agora sim, está conferido aqui 2 Reis. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano 6º do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Síria levou os israelitas para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, não ouviram nem o fizeram. Aqueles é um exemplo de como eles escolhem as consequências da desobediência. Como falei para você, a desobediência, ela atrai maldição, e os textos bíblicos, eles vêm realmente comprovando isso. Primeiro, o primeiro ponto, a primeira lição, que a obediência atrai bênção, e Deus promete bênçãos àqueles que são obedientes. Agora, essa segunda lição, o segundo ponto, que é o inverso da primeira, é que quando nós somos desobedientes, quando o filho é desobediente, ele atrai maldição. E eu quero avançar com você mais um versículo para nós finalizarmos esse ensinamento, finalizarmos essa lição. Eu quero ir com você agora, mais à frente, ao livro de Jeremias. E no livro de Jeremias, nós vamos ver aqui mais uma consequência da desobediência. Nós leremos no capítulo 11, o versículo de número 8. Jeremias, capítulo 11, versículo de número 8. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno.
Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Mais uma vez, o texto bíblico confirmando que quando nós desobedecemos a Deus, as consequências dessa desobediência, elas caem sobre nós. E talvez agora você esteja se perguntando, você esteja pensando, ok, entendi até aí, mas está me parecendo uma mensagem muito legalista, está me parecendo uma mensagem muito focada na obediência e que até agora só foram mostrados versículos do Antigo Testamento. E que apenas o Antigo Testamento realmente reforçava esse aspecto de obediência. Mas o Novo Testamento, onde agora vigora um novo pacto, uma nova aliança, isso já não funciona. Já não é exatamente como dizia os textos do Antigo Testamento. Bom, não é o tema de hoje nós falarmos sobre o novo pacto, a nova aliança e o que tudo isso realmente significa. Mas, claro, é o nosso tema de hoje falarmos sobre a obediência. E eu quero mostrar para você que o Novo Testamento, ele também está repleto de versículos que falam sobre a obediência. Portanto, a nossa terceira lição, a terceira e última lição dessa mensagem, é que obediência não é apenas algo do Antigo Testamento, mas também é uma pauta do Novo Testamento. E para isso eu quero começar lendo com você o que nós encontramos no livro de João. O livro de João, capítulo 14, já no Novo Testamento. João capítulo 14, nós veremos aqui o próprio Jesus falando sobre a relevância, sobre a importância da obediência. Eu quero ler com você no versículo de número 15. E olha o que diz o próprio Jesus. Aqui na minha Bíblia, o título que está um pouquinho acima diz assim: Jesus promete o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Isso é Jesus quem está falando. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E sabe, Jesus que tanto falou sobre amor. E tanto se fala hoje sobre amor, tanto se fala hoje, tanto se prega hoje sobre amor. E Jesus está associando a palavra amor à obediência. Em outras palavras, ele está dizendo que aquele que não obedece aos mandamentos não o ama. É o próprio Jesus que está falando isso. E avançando um pouquinho ainda no livro de João, no capítulo 15, versículo de número 10, ainda Jesus falando, ele diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Mais uma vez nós vemos a palavra amor, mais uma vez nós vemos a palavra obediência, e mais uma vez nós vemos a palavra mandamentos. Eu sei que eu já falei isso, mas eu preciso repetir, eu preciso reforçar isso para você. O próprio Jesus vem dizendo a respeito da importância de obedecer os mandamentos e o próprio Jesus relaciona essa obediência ao amor. Amor a Ele, amor a Deus, amor àquilo que Ele ensinou, amor àquilo que está escrito em toda a Bíblia, não apenas em uma parte, não apenas no Novo, não apenas no Antigo, mas na Bíblia como um todo. E já agora indo para a parte final da mensagem, eu quero levar você ao último livro da Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 14. Nós vamos ler agora o versículo de número 12. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. A Bíblia, o livro de Apocalipse, vem dizendo que santo é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Como eu falei para você, hoje nós estamos lendo muitos versículos, porque eu não quero eu dizer a você
que a obediência é uma pauta importante da Bíblia. Eu quero que você entenda que a Bíblia revela pra gente que obediência é uma pauta importante para Deus. E vamos agora então voltar um pouquinho ainda no livro de Apocalipse, nosso último versículo de hoje, o capítulo de número 3. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, eu vou ler e ele diz assim: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O começo do versículo eu vou ler mais uma vez para nós finalizarmos aqui. Você guardou a palavra da minha perseverança, e por isso também eu o guardarei da hora da provação. Deus está dizendo aqui nesse versículo, e em todos os outros que nós lemos, que quando nós obedecemos, quando nós guardamos os mandamentos, Ele fica feliz com a gente, Ele fica contente com a gente. E as bênçãos que Ele tem reservado para mim e para você, essas bênçãos, elas serão derramadas em nossas vidas. E é por isso que eu quero convidar você. Eu quero fazer um convite a que você tome a decisão de obedecer a Deus, de obedecer ao que diz a palavra de Deus. Sabe, aqui na Rede Novo Tempo nós temos inúmeros cursos bíblicos e eu inclusive apresentei um para você. Você pode estudar a Bíblia conosco. Você pode entender quais são os parâmetros de Deus. O que a Bíblia fala e quais são aquilo que nós devemos obedecer. Os mandamentos e tudo aquilo que a Bíblia fala para a gente. E uma vez sendo conhecedora disso, você tomar a decisão de que a cada novo conhecimento a respeito da vontade de Deus, você decidir fazer isso na sua vida. Esse é o convite de hoje. E eu quero que você pense sobre isso, eu quero que você reflita sobre isso. E eu quero que você entregue a sua vida a Deus. Eu quero que você diga a Ele: Senhor, ajuda-me a ser obediente a Ti e a ser obediente à Tua palavra. E por isso eu quero convidar você nesse momento a orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós pedirmos isso junto a Deus. Oremos então. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a que nós sejamos obedientes a Ti, Deus. Independente de qualquer coisa, não é fácil. Terão momentos onde nós tropeçaremos, mas que entendendo que aqueles que Te obedecem atrai bênção, nós queremos levar uma vida de bênçãos aqui na terra, mas acima de tudo, viver eternamente contigo nas mansões celestiais. Por isso, mais uma vez insistimos, ajuda-nos, Deus, a sermos obedientes a Ti, em nome de Jesus. Amém.